Boa tarde, gente. Bem-vindos. A gente está partindo para a 9ª edição do programa Arte e Pesquisa. Nossa convidada de hoje é a Sônia Gugsberg. Daqui a pouco a Priscila vai apresentar ela melhor, né? E como vocês sabem, a gente faz essa atividade vinculada ao grupo Arte, Memória e Mídia, né? Temos feito um levantamento a respeito da produção e da pesquisa de artistas contemporâneos, né? Já tem um portfólio bastante grande do programa, que vem se tornando uma fonte de pesquisa importante para as pessoas, né? Então, eu encorajo vocês, caso não tenham assistido os anteriores, a procurarem a nossa aba no PUC Play. Lá vocês encontram todos os 8 programas que antecederam esse, né? E essa é uma ação que também aproxima os cursos de comunicação e multimeios e arte, história, crítica e curadoria, né? São temas ligados ao universo de pesquisa dessas duas graduações, as quais eu e a Priscila somos vinculados também. Então eu vou passar agora a bola para a Priscila, que vai apresentar a Sônia. Bom, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar mais uma vez aqui com esse apoio incrível da TV PUC, que eu gostaria de agradecer mais uma vez, e ao Roberto, né, que está atrás das câmeras, mas é o nosso suporte, né, para esse projeto. Um projeto, como o Marcos sinalizou, a gente já está na nossa 9ª edição, contando, né, com o testemunho, as palavras, né, de trajetórias de importantes artistas aí dentro do contexto e do cenário contemporâneo. Então, é com muito carinho que a gente hoje traz, né, a Sônia Gugsberg, que é uma artista que vem desenvolvendo um trabalho extremamente potente. A Sônia, já tive o prazer de trabalhar diretamente com a Sônia em curadorias, e a Sônia, ela é uma artista que transita em diferentes linguagens. Ela fez pós-doutorado na ECA, aqui na USP, né, foi doutora aqui na Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Tive o prazer, inclusive, de estar na banca da Sônia, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. E a Sônia, ela transita no campo da pesquisa como artista, né, videomaker, pesquisadora, tem um currículo extremamente potente, né, com mostras nacionais e internacionais, né, onde ela vem desenvolvendo uma pesquisa muito potente desde os anos 90. Uma das características, acho que, da Sônia é, primeiro, né, ela transitar em diferentes meios e linguagens, né? A Sônia, ela trabalha com fotografia, site específico, instalação, vídeo, som. Tem um trabalho também muito potente no campo do documentário, né, que já foram exibidos tanto no Brasil, mas em algumas cidades, em países como Alemanha, México, Colômbia, Chile, Espanha e França. Né? Ela tem obras também em acervos diferentes no país, como, por exemplo, no Lazar Segal, no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Sesc, Pinacoteca. E a Sônia, enfim, boa tarde, Sônia, muito bom contar aqui com você, né, nessa conversa. E já queria, abrindo um pouco hoje, a Sônia, ela tem uma pesquisa para o início dessa conversa com águas, né, onde ela utiliza esse elemento em algumas das suas produções, tanto do ponto de vista visual, mas também mais metafórico. Então, queria convidar você, Sônia, para começar essa conversa com a gente, partindo um pouco dessa sua pesquisa, né, com águas, falando um pouco para quem não conhece o seu trabalho, como é que começou essa pesquisa, por que começou essa pesquisa e quais são os projetos que você vem desenvolvendo nesse sentido. Bem-vinda. Oi, Priscila, Marcos, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês, podendo trazer minha pesquisa e compartilhar com todo esse público que vocês estão criando e está dentro da pesquisa de vocês. Meu trabalho com as águas é uma coisa curiosa. As pessoas me perguntam por que você tem uma relação com a água em tudo? Essa é uma pergunta, acho que de uma vida, né? Porque quando eu olhei para a água, eu vi primeiro como patrimônio de vida, quando eu montei primeiro esse trabalho nascente
que foi uma exposição individual no Centro Cultural do Banco do Brasil. Então, assim, um patrimônio de vida. Ao mesmo tempo, a água para mim significa um trânsito, significa travessias, significa liquidez, desmanche. Ela para mim, ela como se fosse um link de todo o meu trabalho passasse pela ideia da água de alguma forma. Essa é uma projeção no chão, né? Esse trabalho. Essa é uma projeção dentro do cofre do Centro Cultural do Banco do Brasil. O que foi muito interessante, porque eu desmanchei a ideia de sala para usar ele como cofre de verdade. Foi feita uma piscina de água dentro do cofre, água mesmo, com areia, e a projeção de uma das nascentes importantes do aquífero Guarani, que é o nosso grande, um gigante, né, embaixo da água, quase do tamanho do continente, né? E é o nosso reservatório mais precioso. Então, para colocar isso dentro do cofre do Banco do Brasil, era quase como se fosse um furo no solo e, ao mesmo tempo, guardasse uma coisa que fosse talvez o nosso bem mais precioso de vida, né? Então, aí, a partir desse trabalho, eu comecei a pensar muito a questão política na arte também, né? Foi se construindo mais a ideia política de discutir questões importantes, associadas a lugares importantes, a ideia de site específico também, né, onde o espaço reforça a própria obra e vice-versa, uma coisa não está sozinha, né, independente da outra. Então, eu trouxe para vocês, aqui tem alguns frames do trabalho, e a nascente dentro do cofre do Banco do Brasil de São Paulo. Então, eu vou seguir a minha trajetória contando para vocês um pouco, né, tentando fazer um resumo da questão das águas no meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ele vai transitar por diferentes instâncias. Aqui tem uma imagem pequenininha de um trabalho que eu chamei Ilhas Secas, que é praticamente a mesma instalação, a inversão da nascente. As ilhas secas são projeções de água dentro de montes de areia, onde você tem água de forma virtual, você não tem água real mais. Essa é uma instalação que está girando para diferentes países, agora ela está sendo inaugurada em Israel, justamente agora. Eu vi. Em que exposição Sônia? Uma individual? Não. Faz parte de uma coletiva, de uma curadora chamada Adrienne Gorler, que está fazendo esse projeto há mais de 9 anos, e esse trabalho já girou por um monte de países, acho que foram mais de 14 exposições, e chama Estética e Sustentabilidade, Exemplos a Seguir. Olha, é um projeto maravilhoso. Se alguém quiser olhar na internet, ETF. Eu acho que tem uma coisa, né, Marcos, no trabalho da Sônia, que se inicia aí com a questão das águas, né, já um trabalho de 2008, né, ou seja, já tem um tempo, mas essa discussão, ao mesmo tempo, estética, porque são trabalhos muito bem resolvidos esteticamente, né, Sônia? Tanto esse aí que você construiu no Banco do Brasil, quanto esse outro, que é projeção, né, mas aonde você traz essa dimensão, ao mesmo tempo, da sustentabilidade, né, que é uma questão hoje tão comentada, mas você já vem trabalhando com essa questão há muito tempo, e também essa outra dimensão que a gente vai falar mais no final desse bate-papo, que é a questão das águas também como elemento para os processos migratórios. Né, Marcos? Já mostra desde o início aí essa pesquisa e esse interesse, né, que vai fazer parte do trabalho dela. Sim, exatamente, né? E acho que além da questão da água, né, interessante como esse trabalho já aponta também para um outro aspecto da pesquisa da Sônia, né, que é uma pesquisa com formatos de projeção, né? A gente já falou a respeito disso em outros programas aqui, e é uma preocupação grande da arte contemporânea, né? Essa ideia de escapar da tela, de encontrar outras formas de projeção, de buscar outros ângulos para mostrar a imagem, né? Então, a imagem no chão, a imagem em múltiplas janelas, né? A imagem recortada. Então, acho que além da questão das águas, esse trabalho ele aponta também para esse aspecto das projeções, né? E acho que você faz isso como ninguém, né, Sônia? Só para começar essa conversa, porque aqui você dá um exemplo muito interessante, e a gente que conhece o seu trabalho, né, então, eu te acompanho,
né? É lindo, né? Essa projeção aí, ambas projeções no chão, né? Mas uma que é uma água virtual, a outra que é uma projeção numa água mesmo, né? Como você também vai incorporando a ideia da projeção, mas o contexto do lugar, seja o contexto histórico, né? O que representa fazer um projeto desse dentro do Banco do Brasil, dentro de um cofre, o significado e a potência que isso tem, no sentido de que água é ouro, né? Água é conhecimento, a riqueza da importância das nascentes, né? Tem esse lugar aí simbólico que você cria, mas, ao mesmo tempo, a questão estética do trabalho, né? Com essa pesquisa que você faz, com diferentes formas de projeção e de trabalho com a imagem, seja a imagem fixa, seja a imagem em movimento, né? Porque eu acho que tem essa também força. Então, vamos lá. Isso para começar a abrir aqui. É um desafio sair do quadrado do vídeo. Ó, aqui você tem mais um exemplo. Aqui, quando eu entrei, fiz a instalação buracos no Água na Oca, a água aqui é um aquário humano, na verdade. São cinco projetores sincronizados, também fugindo do quadrado do vídeo, né? Mas aqui as pessoas transitam de um buraco para outro, sem pôr a cabeça para fora da água nunca. Então, esse projeto, ele fez parte esse trabalho de um projeto que eu chamei de mobilidade, que justamente já tratava da questão da clausura humana. E aqui, assim, eu acabei fazendo outros na mesma direção. O Roberto pode mostrar um pouco, se vocês quiserem, um pouco desse vídeo, a gente tem. O Nascente Acho que também. a gente podia colocar, pelo menos esse, Ah, né? Ele chama, esse é o Buracos. Está na página da água. E é interessante porque é um assunto que ele volta, né? Ele é com som ou sem som? Tem som. Vamos colocar na tela toda, Roberto. Esse trabalho ele é forte, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele me lembra muito Grades, né? Que você apresentou no Passo das Artes há anos atrás, né? Porque, ao mesmo tempo que ele parece uma imagem assim, então, né? A pessoa nadando numa água, numa piscina, mas é um lugar de clausura, né? A pessoa não consegue sair dali, é bastante aflitivo. E, recentemente, a gente conversou, né, Sônia, sobre o diálogo desse trabalho com a questão contemporânea da clausura, né? Então, é interessante, tanto nesse trabalho, a gente pode dizer que a gente está dentro de um aquário humano, né, Marcos Bastos? Todos dentro de um aquário, né? E eu acho que você, né, Sônia, são trabalhos antigos, né? Onde, de alguma maneira, você já aponta para essa questão da sustentabilidade, desse aquário, dessa clausura, dessa discussão da riqueza da água como fonte de vida, né? Então, você vai trabalhando, né, já há muito tempo com essas questões. Foi importante você falar da questão da sustentabilidade, porque quando eu comecei a fazer o projeto de mobilidade, já a minha preocupação, inclusive saindo da Nascente para esse trabalho, porque foi uma série de trabalhos de pessoas presas embaixo da água, era para trazer sobre a sustentabilidade humana, questões da sustentabilidade humana. Então, assim, você está falando da clausura da cidade, do quanto o espaço urbano também comprime as nossas vidas, né? Bom, agora então nem se fala, né? Agora a gente chegou no limite, assim, e era um assunto que já vinha, você vê, 2010, ele já estava... O primeiro trabalho sobre ele foi em 2008, que era o nadador. O Grade está aí, não? Tá, peraí. Vamos trazer. O barco também, esse faz parte da exposição que a Priscila foi curadora, que é o Em Trânsito, e o Grade também. Aqui está o Grade, que foi apresentado no Passo das Artes, que eu adoro esse trabalho, porque ele transforma o vídeo num vídeo tridimensional.
porque o que eu fiz, que foi filmar essa grade que vocês podem ver pela imagem, o vídeo que acontece nela mostra a água, a grade distorcida no reflexo, que vai dançando embaixo da grade. Conforme ela dança embaixo da grade, a grade é sempre fixa. Quando eu fiz a imagem na instalação, que foi no espaço do quadrado, no passo, eu fiz o mapeamento da grade em areia branca. Então, a grade ficou inteirinha tridimensional, enquanto o vídeo circulava embaixo dela, todo distorcido, como se a grade se redesenhasse o tempo todo pelo reflexo, né? Para mim, foi um trabalho que eu realmente eu adorei fazer. Tem uma coisa importante aí, acho, né, Sônia, que é uma tensão que o seu trabalho vai desenvolvendo entre o que a água sugere, que é o fluxo, né, e a interdição desse fluxo, né? Parece que esse contraponto está o tempo inteiro em jogo, né? Quer dizer, a água que poderia ser vida, ela vira não vida, né? A água que poderia ser fluxo, ela vira não fluxo, né? E essa ideia da água aprisionada na grade é uma coisa que tem muito esse sentido também, né? Que me parece marcante no seu trabalho. Não sei o que você acha disso. Ele estava me trazendo a conexão com o espaço urbano, sabe? As nossas águas urbanas, elas têm a ver com isso aqui, sabe? Com as águas subterrâneas, com as águas que estão escondidas embaixo da cidade, com as águas que estão sujas, mas que também tem toda essa memória do jogo de forças. Isso que você falou é um pensamento que vem na minha cabeça muito forte. O meu trabalho sempre implica no jogo de forças também, sabe? Né? Se eu estou nadando, eu estou amarrado, né? Se as águas estão aqui, de alguma maneira elas estão embaixo dessa grade, né? Depois a gente vai olhar o Cachoeiras Urbanas, vai ver a cidade se liquefazendo. Tem uma coisa de jogo de força, sabe? Que eu sinto que já quando eu comecei a fazer o trabalho Bolhas Urbanas lá atrás, que eram as ruínas de patrimônio histórico, que eu colocava uma turbina de vento com um caminhão-pipa para poder modelar essas peças, já era um jogo de forças enorme para poder dar certo. E isso me deixava sempre esse pensamento na cabeça. Enfim, muitas histórias. Um pouco a estratégia do barco, né, que você estava mostrando. Essa um barco que não vai para frente. E ele não vai para frente, né? Porque é bonito isso que você fala, né, Marcos? Assim, só recuperando um pouco essa fala do Marcos, né, e em diálogo com o que você comentou, né, Sônia, porque um pouco a água que é esse espaço da fluidez, né, mas você sempre trabalha nessa tensão, né, aquilo que deveria ser fluido, mas que por algum motivo, seja em função de um jogo de poder, seja em função de uma situação da questão migratória, seja em função, enfim, essa água que represa, né? Essa água que, de alguma maneira, não possibilita esse fluxo da vida, né? Que, na verdade, são todos os jogos de poder. E nesse trabalho que a gente apresentou lá no Passo, né? Naquela mesma curadoria, né? Que estava em grades, é lindo, é uma imagem extremamente potente, né? Do ponto de vista, assim, estético falando, né? É forte, né? Mas é um barco que não consegue navegar, né? Ele fica parado no mesmo lugar. Ele não sai do lugar. É incrível. E ele parece fake, né? As pessoas perguntam para mim, onde você pôs esse barquinho? Eu falei, gente, isso não é um barquinho, isso é um barco enorme lotado de gente. E ele, na verdade, ele está acelerando contra uma cachoeira que é o Niagara Falls. Isso é um barco turístico, na verdade, entendeu? E aí você tem essa ideia de que ele acelera o motor com toda a força e com a mesma força inversa, a natureza das águas anula a força dele. Mas meio esse é o jogo. Você falar essa coisa do tamanho, né? Porque esse trabalho ele também aponta para uma outra coisa que eu acho que é um aspecto da sua pesquisa, que é a questão das escalas também, né? Porque esse trabalho ele pode ser apresentado muito grande, mas eu me lembro naquela exposição que era 5 no Passo era pequeno, se eu não me engano, né? Era uma tela de plasma. Pois é. Não, e ele dessa maneira, eu acho que tem uma coisa aí nesse trabalho também que parece um objeto de brinquedo, né? Num primeiro momento. Parece, porque é uma
Você vê que ele não sai do lugar, cria uma sensação de estranhamento. Eu acho que essa questão de estranhamento também, né, Sônia, é um outro elemento do seu trabalho, né? Essa água que não, de um barco que não anda, né? De uma água represada, né? De uma água que está dentro. A água anda, né, Priscila? É interessante isso, o barco está parado e a água é que anda, né? A água que está dentro do cofre, a água é muito sempre cria uma situação que tem um deslocamento ali e cria uma sensação de estranhamento na pessoa que está em contato com o trabalho. Né? Muito legal. Agora, essa questão das águas, né, ela também faz parte, né, Sônia, dos seus trabalhos voltados aí para os cachoeiras urbanas, né? Sim, eu acho que a grade foi minha passagem para esse momento de começar a trabalhar a questão urbana de uma maneira mais evidente, sabe? Uhum. E os subsolos também, que eu já estava pesquisando. A ideia de subsolos, das coisas, dos subsolos escondidos, já veio da nascente, que tem uma representação do aquífero Guarani, que é um gigante escondido. A gente sabe que existe, mas, né? E dali vieram alguns trabalhos. Ele pôs o grade, mas como eu te falei, que o vídeo lindo. não está grande coisa. O vídeo, não, olha. Mas eu acho que só um comentário, porque essa instalação, né, foi uma instalação que a gente apresentou lá no Passo, né? Que ano foi, Sônia? 2012, né? Não foi? 2012. E realmente a questão da grade que você fala é muito forte, porque parece que é uma grade meio em 3D, né? Eu acho que também tem um cuidado, você tem um cuidado, né, Sônia, no seu trabalho, né? Ele é feito com muita precisão, né? A questão da escala, do estudo de materiais, da projeção, enfim, que eu acho que é importante também sinalizar isso aqui. Eu acho muito importante, Priscila, porque eu acho que assim o espectador, para se dar conta daquilo que está sendo apresentado, ele não pode se dispersar com erros. Para a pessoa, para ela emergir num trabalho desses, ela precisa estar tudo muito justinho, muito certo. Você não pode se dispersar com aquilo que, puxa vida, que pena, né? Faltou um centímetro aqui, um não sei o que ali, né? Um ruído no som. Então, assim, eu acho que tem uma coisa da ilusão também, da pessoa que olhar aquilo ali poder emergir com toda a energia da coisa. Então, esse aqui já é, então, essa transição para o campo. Fala um pouco dessa pesquisa aí, que Castelo de Cartas né, e as cachoeiras urbanas. Olha, o Castelo de Cartas, bom, quando eu comecei o doutorado, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre os subsolos, que eram subsolos da Avenida Paulista, que tem até acho que eu posso começar por ele, Priscila, depois eu volto para o Castelo de Cartas? Deve, como você quiser. Tá. Só sinalizar, eu acho um comentário, a Sônia fez, conforme a gente apresentou, o doutorado dela aqui na PUC, né? Com a Cris Greiner, não foi? Que foi a sua orientadora, e, enfim, só para sinalizar isso, porque acho que é legal também. Sim, foi a Cristine, foi uma pessoa, uma orientadora maravilhosa. E aí eu cheguei com o propósito de continuar minha pesquisa de subsolos, que era assim, o que tinha de tão importante, escondido, que ninguém queria falar, né? O aquífero já era um deles, né, se fala-se pouco, e comecei a pesquisar o subsolo da cidade pelo grade, né, que foi a transição. E caí nos subsolos da Avenida Paulista, que era essa obra escondida, que tem lá uma obra de 3 quilômetros embaixo da nossa grande avenida, que nunca vingou, né? Ela foi construída e foi enterrada, né? Por brigas políticas, por uma série de problemas que persistem até hoje. Mas o que a Greiner foi muito clara nas nossas conversas é que não é porque você não vê que não existe, né? Então, persistir trabalhando nas invisibilidades se tornou cada vez mais forte no meu trabalho, porque, ok, não está no teu olhar, mas tem muitas coisas que não estão no nosso olhar, e estão aí, e persistem, e vão aparecer de alguma forma. Então, nós temos aí a história do subsolo da Paulista, foi meu primeiro documentário, foi o Marcos que editou junto comigo, uma montagem maravilhosa,
E aqui algumas imagens, eu fiz um trabalho fotográfico lá também, foi tudo muito rápido, foi dificílimo entrar nesse subsolo, porque foi uma guerra política, inclusive minha, pessoal, para conseguir entrar lá. E entrei, tive a sorte de ter bons parceiros no dia que eu entrei, encontrar uma equipe que entrou comigo, e foi uma única vez. Então, assim, foi o meu trabalho que começou por esse tipo de invisibilidade, né, da cidade. O subsolo foi uma realização muito interessante. Vamos começar, vamos botar um trechinho só do subsolo para o público ver? ver? Pode colocar, Roberto. Põe um som. Sociedade que precisa de um novo contrato social. A gente fez tudo com 30 segundos, não tá para ver muito, mas esse filme está aberto, inclusive na internet, porque já me pediram muito, e quem quiser pesquisar, é facílimo achar. Está no seu site, né, Sônia? Está no site, está aberto, tá, já ganhou o prêmio geral do festival aqui de São Paulo, e ele tem essa história. A gente vai colocar o endereço do site aqui na tela para quem tiver o interesse em acessar, tá? Tá ótimo. E a partir do filme Subsolos, você começa a entender, eu comecei a entender que a cidade se liquefaz também, entendeu? Não é o que está escondido que você não vê, e não é porque a parede é rígida que ela não cai. Aí volta ao jogo de forças, né? Quem diz que concreto não cai? Quem diz que tijolo não cai? Então, eu fiz o Cachoeiras Urbanas muito por cima dessa transição da quebra do poder pátrio, da mudança dos jogos de poder, que da ideia de sociedade líquida que o Bauman falou tanto, e tem os livros, né, a série de livros dele, mas o Modernidade Líquida eu acho que foi o mais importante na época, que fala muito da liquefação das forças. E aí eu tive esse insight de fazer o Cachoeiras Urbanas, e também foi um trabalho de dificílima realização, porque dependia... Ele tem Coloca também a imagem algumas... dele para a gente, Sônia. Vou colocar. Ele tem só uma coisa, no caso, tanto do Cachoeiras quanto no outro, você trabalha com depoimentos, né, Sônia? Esses depoimentos, são de que personagens? No caso do Cachoeiras Urbanas e do Castelo de Cartas, não tem depoimentos, tá, Pri? São falas? Onde tem depoimentos, porque foi construída uma história, realmente porque tinha uma história a ser falada, foi o Subsolos. Então o Subsolo. Os Subsolos, a gente tem Mino Carta, tem o Boris Casoy, tem o Nadir Mezzani, que é o arquiteto da Avenida Paulista, que está sempre em contato comigo. E assim, a minha conversa com eles era muito isso, né? Eu quero saber daquela história que não foi contada. E o filme foi todo construído nessa ideia, das histórias que não foram contadas, até o dia que eu fui lá para Brasília, porque eu também tenho um amigo meu, também uma pessoa querida, que tinha um cargo de carreira dentro da Câmara de Deputados, ele era documentarista lá dentro, e acabou me levando para uma série de outras pessoas lá dentro que puderam me dar depoimentos muito importantes sobre a mudança da ideia de poder na época, que era a mudança do poder da política militar para a democracia, né? A redemocratização. Então, ali você tem uma série de depoimentos, é uma história que eu considero muito importante a ser vista sempre, ainda mais hoje. Tem uma coisa... Não, pode falar, depois eu comento, Sônia. Eu queria fazer um comentário, mas pode concluir. Não, era isso, assim, essa coisa das histórias que as pessoas não podem revelar ou que não são reveladas, ela sempre me interessou muito, e eu não gosto da história contada pelo vizinho, eu gosto da história na fonte,
né? Então, muito tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, que é a ideia do testemunho verdadeiro, eu não é quem contou para ele, que contou, que esqueceu metade, que interpretou, não, é aquela pessoa que viveu a história, né? Então, eu passei a perseguir isso, inclusive quando eu fui fazer minha pesquisa nas migrações, eu fui dentro dos campos, conversar com as pessoas de uma maneira totalmente imprevista, para ter o que eu pudesse ter do mais real em termos de documento e trabalhar no meu trabalho, na minha questão artística também. Esse vídeo que está sendo mostrado aqui é do Cachoeiras? Esse é o Castelo de Cartas, nunca foi mostrado em lugar nenhum, tá? Esse trabalho, quando eu comecei a montar ele, a ideia, é muito importante depois colocar o som, tá? Porque eu comecei a editar ele pensando sonora que os cortes de som, que os cortes de vídeo geravam. E isso o Marcos estava montando comigo também. Coloca o som, Roberto. Vamos. É muito legal. Esse eu não tinha visto. Ninguém viu. Ninguém viu. Então, eu acho que tem uma dinâmica. Não sei, Roberto, se der para você colocar só a imagem, mas eu acho que ele tem uma dinâmica estética forte, né, nessa relação da imagem com o som. Acho que tem um ritmo sonoro nele, me parece muito importante. Eu acho que tem esse jogo de janelas, né? Dessa simultaneidade de janelas que vocês vão construindo aí na edição, do fragmento que amplia, né? Tem uma rapidez aí no corte da imagem, tem um ritmo sonoro aí, né? Quase uma performance, né? Agora tem um outro ponto que eu acho muito interessante nesse trabalho, vendo só esse trecho que eu estou vendo, né? Que esse corte, né? Dessa paisagem urbana, né? E desse tijolo, né? Que vai caindo, né? Quase como se fosse uma cachoeira também, né? É um pouco nessa ideia que você vai trabalhar nos outros vídeos seus dentro do contexto urbano. É bonito essa relação que você acaba fazendo com a água de um outro jeito, né? É isso que eu tô No Cachoeiras querendo dá para ver direitinho isso, essa relação. Exatamente. Fala para o Roberto um trechinho do Cachoeiras para você. Total. É um pouco por aí que eu ia comentar mesmo, viu, Priscila? Aquela hora que eu ia começar a falar e acabei interrompendo, né? É interessante como parece que tem, além dessa tensão entre o fluxo que é interrompido na água, né? Tem o contrário nesses trabalhos, né? Porque é as situações do não fluxo, né? As construções concretas, sólidas, que elas são levadas ao fluxo, né? Elas derretem, elas se liquefazem, né? Então é como se existisse um contraponto entre as duas coisas, é sempre a tensão entre os dois, né? Mas um parte do líquido e vai para a imobilidade, e o outro bonito parte do isso que é você para o está falando. e se liquefaz, né? É bonito isso Então, que você está falando. Né? É bem bonito isso que você está falando. É verdade. Porque aquilo que deveria ser o líquido fica imóvel e vice-versa, né? Eu acho que tem uma questão interessante aí. E eu acho que é nesse lugar meio dúbio, né? Que a poética da Sônia parece se construir, né? Esse lugar que é uma coisa, mas ela é outra, né? É uma água que devia se mover, mas ela fica imóvel, né, pelos jogos de poder, e aí o que é fluido é aquilo, é essa construção enlouquecida, né, enfim, dos jogos de poder da cidade, né? Então, esse lugar meio dúbio que a poesia, né, Sônia, o seu trabalho constrói, que me parece que é tão interessante. E esse jogo sonoro, né? Eu acho que tem uma potência aí na questão do som, que eu acho que vale a pena também. Tem uma pesquisa sua também na investigação sonora, né, que está presente o tempo todo, né, se não em todos os trabalhos, né, quer dizer, quando você trabalha com a imagem fixa aí não exatamente, mas que está sempre em diálogo com a produção da imagem, né, eu acho isso também super importante, né, sinalizar aqui, onde nesse trabalho que se mostrou fica muito claro. Esse aqui é o Cachoeiras Urbanas, né?
Sim, sim. Acho que podia botar o som. Isso A aí dá questão aflição do de ver até som, hoje. a questão do som é super importante mesmo, né? Você trabalha em colaboração com artistas sonoros? Como que é isso? Você pode falar um pouco a esse respeito? Posso, é um problema, porque na verdade os sons são sempre meus também, né? E aí o máximo que eu peço, porque assim, não é que eu não queira que os outros participem, mas eu fiquei apaixonada pelo som. E o som é tridimensional, o som ele parece que enquanto você está olhando aqui, o som ele penetra em você por inteiro, eu não sei, eu acho o som foi se tornando uma questão importante, sim. Já no castelo, o objetivo era, isso é interessante, o objetivo do castelo de cartas já era cortar as imagens no som, e esse era o desafio, e o Marcos estava comigo, sabendo, sabe disso. E era uma luta esse negócio, foi uma guerra, tanto que o trabalho acabou ficando parado e tudo. Eu estou tentando retomar alguns pedaços dele que deem para refazer. E os nossos equipamentos também não tinham qualidade suficiente para aguentar o tranco. Né? Você vai colocar 15 telas num computador que não tinha condição, então tinha toda uma questão, uma dificuldade tecnológica também, né? Então é outra coisa que eu acabei buscando me especializar, ter equipamentos cada vez que suportassem mais e mais nesse sentido, de poder ampliar o jogo de cartas, vamos dizer assim, que o próprio vídeo me propõe, sabe? Com as diferentes fontes de informação trabalhando juntas, elas sendo integradas, esse jogo de forças ele tem que estar evidente, mas para ele estar evidente você tem que ter muitas forças juntos, você não pode ter um só. Agora, Sônia, mudando um pouco de assunto, né, antes da gente ir para a discussão das migrações contemporâneas, existe também acho que é importante também trazer essa questão, né? A Sônia, você tem eu adoro esse trabalho, lindo. Comenta ele, depois eu faço adoro essa projeção, adoro esse trabalho. Fala um pouquinho E acho que dele. antes de falar das migrações, a gente poderia falar um pouco sobre o lugar da memória no trabalho da Sônia também, né? Que acho que é uma coisa super importante. Sim, sim. Mas comenta o horizonte móvel e aí a gente segue adiante. Tá. O horizonte móvel também vem desse jogo de forças, tá? Tanto que eu chamei de horizonte móvel, porque essa onda é uma onda gigante que vira ao contrário, como se o horizonte estivesse andando para o lado ao contrário. E foi construída em 3 telas para ser uma instalação já em 3 canais diferentes, né? E foi montada na exposição em trânsito, que a Priscila foi a curadora, e realmente ficou lindo, ficou muito legal. Roberto, pode mostrar um pedacinho para a gente, se quiser. Tem o vídeo, né? Tem um pedacinho. Todos os vídeos são pedacinhos. Essa 30 exposição, segundos, né? ela foi em 2015, né, Sônia? E foi uma exposição voltada, né, não só, mas para alguns trabalhos que a Sônia estava desenvolvendo naquela época sobre a questão da água, né? Não está o vídeo aí? Acho que ele está Tá com o Roberto. localizando. Eu acho que ele está localizando o vídeo Tá na pasta águas ainda. Aí a gente vê. É lindo esse trabalho. Uma simulação, Foi incrível. E aqui é um trabalho, fazia parte da exposição em trânsito, que eu fiz essa instalação que cortava a parede inteira da galeria, e tinha as interferências com água, mas dos trânsitos, né, que depois eles vieram para mim nas rotas
nas rotas migratórias. Eu sinto que as coisas vão se conectando, sabe? Sim. Mas antes da migração, Sônia, eu acho que tem uma questão que é muito importante no seu, que eu não sei se ela apareceu através dessas experiências mais documentais, né? Com certeza ela é muito presente nesses trabalhos que têm a ver com uma linguagem mais documental, né? Que é uma coisa que foi ficando cada vez mais importante na sua trajetória, né? Mas existe uma memória subjetiva também, né? Que não é essa memória concreta das pessoas dando depoimentos e falando a respeito de assuntos específicos, né? Mas é uma outra dimensão mais poética da memória que também faz parte aí da sua pesquisa, né? Você poderia falar um pouco a esse respeito e mostrar alguns trabalhos que têm esse viés? Sim, com certeza. Eu fiz 2 trabalhos com esse viés. O primeiro deles foi logo depois do Cachoeiras Urbanas. Vamos voltar aqui. Inclusive, eu estou sentada aqui no fundo. Esse trabalho que recebeu inicialmente o nome de Samarina e tive que trocar o nome por um problema de ECAD. Ele foi o primeiro trabalho que eu fiz documental que tem a ver com a memória da minha família. Por quê? Porque isso é uma gravação sonora, que vale a pena a gente escutar um pedacinho também depois, que o meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade e deixou uma série de arquivos que ele gravava da gente dentro de casa. Então, esses arquivos sonoros são os meus irmãos cantando músicas de um violãozinho simples dentro de casa, o meu pai que gravou, porque eu sou a filha menor, né, então eu não fazia parte dessa brincadeira, e a demolição é da fábrica dele, que depois da morte dele, foi quem sustentou a família durante muitos anos, né? Então, com a demolição da fábrica, que eu estou filmando e montando esse trabalho, você tem a memória dele, que gravou toda a família, tem a fala dele, e você tem esse desmanche todo, né? Que eu chamo de fim de sonho, que fica muito evidente no próprio trabalho, que se você vê os cantos das crianças misturados com os cantos da demolição, com os ruídos da demolição. É bonito, eu acho que era legal a gente escutar, mas antes só gostaria de fazer um comentário, porque o Marcos puxou a discussão para a questão da memória, que é uma questão que como pesquisadores, nos interessa muito, né? Eu acho que tem essa questão da sua memória pessoal, afetiva, da sua história pessoal, né? Dos arquivos da sua família, mas é interessante como você vai incorporando essa discussão da sua memória pessoal numa questão da memória coletiva, né? Então, quando você trabalha com cachoeiras urbanas, que incorpora a questão da demolição da cidade, né? E você está falando da demolição da fábrica da sua família, ou quando você incorpora os depoimentos ou os arquivos dos imigrantes lá na frente, e você já veio trabalhando com o arquivo da sua família, você vai fazendo como se fosse esse deslocamento, né? De uma questão, às vezes, que tem um âmbito mais pessoal, mas também por uma questão coletiva, né? Então é interessante isso, como você vai fazendo, por exemplo, o mesmo exercício que você fez no campo da água, né? Você começa com a questão da água ali dentro de um contexto e depois você abre para uma outra discussão. É bonito esses deslocamentos que você vai fazendo, entendeu, Sônia? É isso que eu queria falar, Sim. Né? Sim, eu acho que os pensamentos eles vão se entrelaçando, né? A gente não consegue. É quase como se você estivesse reconstruindo aquela memória que você nunca teve, né? E aos poucos, com o próprio trabalho, ele vai abrindo pedaços da tua cabeça, do teu subconsciente ou da tua própria história que nem você tinha consciência. Eu me sinto um pouco assim fazendo essas coisas, sabe? E porque eu fiz esse Samarina e eu não sabia que ele poderia ser tão potente, tão marcante para mim. Inclusive porque tem uma fala do meu pai no meio que nem eu tenho a memória da voz dele mais, né? Nunca tive muito assim, eu perdi rápido isso. E depois eu fiz com a minha mãe, que chama Partir, que também tem um trecho aí, que minha mãe era uma cantora lírica, e o meu pai gravava ela dentro de casa também, e ele gravava com Super 8 as memórias da infância, então as minhas memórias da infância são gravadas por ele, e eu peguei essa demolição também da fábrica num outro momento, num outro viés,
e fiz a construção desse filme Samarina, que era uma homenagem à minha mãe. Foi logo depois que ela faleceu, que eu queria trazer um pouco do canto dela no meu trabalho, porque ela tinha uma Que artista lindo, escondida. Sônia. É muito bonito. Vamos tentar colocar um trechinho do vídeo do Samarina? Chama O Último Sonho, para o Roberto. É isso mesmo, Roberto. Fala para ele pôr o som. Não, esse é o outro. Você já gravou duas, meu filho. Agora deixa sua irmã gravar uma, tá? Esse é o Fim de Sonho, né, Sônia, Sônia? que lindo! Eu não conheci esse trabalho. É você que está cantando? Não, essa é minha irmã e meu irmão. Gente, é linda a voz do seu pai falando: meu filho, você já cantou, deixa a sua irmã cantar. É lindo esse trabalho. Nossa, é muito forte, porque ele tem uma melancolia atrás, né, Sônia? Não, ele é triste, porque na verdade Ele esse é bem manche melancólico. Só para, de né? ver esse pedacinho assim já deu para perceber, né? Esse desmanche ali. E lindo esse áudio atrás, né? Que é tão afetivo, né? Lindo. Só podia ter ganhado o prêmio mesmo, né, Sônia Guggisberg? É que ele viajou bastante, né, esse trabalho. Depois, uma hora eu conto para você. Foi ele que, inclusive, foi ele que me levou para as migrações. Porque foi Mas ele que eu fui para Malta para fazer uma exposição lá que a curadoria chamava Bons Vizinhos Fazem Bons Muros. é mesmo? Mas por que foi que ele que te levou para as migrações? Fala aqui. Porque essa curadoria dele, do Rafael Vela, é um cara aqui da Universidade de Malta, tinha um festival de artes visuais em Malta mesmo. E eu tinha amigos gregos já na época, que já estavam me apoiando na pesquisa, e que me indicaram, porque também eram pessoas incríveis, indicaram o meu trabalho, e ele me convidou, e a gente fez, foi um lugar onde o trabalho ficou mais bem montado, porque lá eu montei uma sala toda demolida, e num buraco dessa demolição você tinha um vídeo acontecendo. Ficou muito bonito, e tinha essa coisa da memória e do desmanche da memória, entendeu? Que eu acho que as migrações, elas têm a ver um pouco com essa quebra, entendeu? Com esse desmanche e com essa coisa obrigatória, sabe? Então, assim, estava muito potente a exposição, a sala ficou linda, e foi lá que eu comecei a pesquisar os campos de refúgio e começar a entender que essas fronteiras, o que eram essas fronteiras, o que significa esses muros, entendeu? Porque eu já estava pensando a questão da quebra das estruturas e da quebra dos muros, e aí você começa, né, vai transitando pelo conceito e pela memória de que tudo isso implica, né? E foi muito... E qual foi o seu primeiro trabalho, aí focando um pouco a discussão das migrações? Qual foi o seu primeiro trabalho nesse contexto? Foi o Silêncio? Silêncio, na verdade, é a exposição que eu montei, mas que o primeiro vídeo foi o Travessia. Eu vou pôr para vocês. Vamos aqui, sair daqui. Ó, o Travessia é lindo esse trabalho. Foi o que a gente levou para Portugal. Foi. Esse trabalho, assim, a minha travessia para Lampedusa, quando eu comecei a gravar os campos de refúgio, comecei a pesquisar os lugares e fiquei totalmente enlouquecida, porque lá tinha um cemitério de barcos afundados. E eu queria ir nesse cemitério de qualquer jeito, porque eram barcos africanos, que demoravam 4 dias e 4 noites para a travessia, enfim.
E eu peguei um barco e fui para Lampedusa, e no meu barco tinha essa escotilha. Então, essa escotilha, ela dança na parede, e a minha montagem foi já com os sons captados no campo de refúgio, onde você tem os cantos deles lá dentro, onde eu capto com a minha própria câmera, com o meu celular, e as músicas que eles trazem são as músicas da memória deles, que eles trazem das suas vidas que eles abandonaram por conta da travessia, por conta... Né? Ô, Sônia, é super bonito, desculpa eu ter te cortado, porque tem uma coisa aí, né? É só dessa imagem, a gente vai mostrar o vídeo, mas, por exemplo, eu conheço esse trabalho, a gente levou ele para aquela exposição que eu curei em Portugal, né? Então, ele é esteticamente muito bonito, mas é interessante, porque, de novo, você retoma essa imagem circular, que é uma imagem que já tinha ali lá no Centro Cultural, Banco do Brasil, quando tem a projeção da água. Depois tem aquela imagem circular que é da projeção das águas, né? Depois tem aquela imagem circular que é das pessoas nadando na piscina, né? E não conseguem sair. E aí você traz uma imagem circular de uma escotilha. Eu nunca tinha feito essa, mas eu fiz aqui. Eu fiz essa leitura aqui, é incrível. E essa escotilha que também, né, é uma escotilha que diz respeito à água. Aí você está dentro, né, quem está dentro do navio é você, né, com uma imagem que você vê uma água lá atrás, né, porque é o mar que está lá atrás, essa água é uma escotilha num barco, mas aqui já incorporando uma dimensão outra, né, que diz respeito aí à questão dos refugiados, que começa a fazer parte do seu trabalho. Mas é bonito ver, né, esse círculo, né, essa imagem, né, que vai te percorrer, que vai percorrendo alguns dos seus trabalhos. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu fiz essa ligação aqui agora. Bonito isso. É lindo. E esse trabalho é demais. Ele é muito bonito. Sônia, posso te perguntar uma coisa? Você estava falando a respeito dos equipamentos, né, do telefone celular, a captação, né? Qual é a importância disso no seu trabalho, né? Porque você vai para situações de altíssima resolução a esse lugar de captar com o celular, né? E me parece que o celular, que as câmeras mais portáteis, elas são convenientes também para temas como esse da migração, né? Porque você fica numa situação mais íntima, né? E pode se aproximar de um jeito um pouco mais intenso, mais articulado. Poderia falar um pouco a respeito desse seu processo de captação, como é que você escolhe o equipamento, né? Essa coisa da qualidade versus a intimidade dos equipamentos e assim por diante, né? Marcos, eu tenho, assim, eu uso bastante o celular, mas nos meus trabalhos eu tenho muito pouca coisa gravada em celular. Esse trabalho mesmo, quando eu fui para Lampedusa, eu estava em trânsito de Malta para Lampedusa, tá? Eu estava saindo da exposição de Malta e eu resolvi fazer de última hora essa viagem para Lampedusa. E parei na Europa, na Alemanha, em Berlim, e comprei essa câmera, que é a câmera que me acompanha até hoje, que é uma câmera excelente. Então, assim, eu sempre me preocupei, dentro daquilo que eu posso, ter uma qualidade o melhor possível, justamente porque eu gosto das dimensões, vocês já sabem disso. Eu acho que é muito legal quando você tem a possibilidade de fazer as imagens serem grandes, justamente porque é uma maneira do ser humano reduzir de tamanho um pouco. E eu acho que é uma coisa também de discutir com as arquiteturas dos espaços, e você não ficar retido aos formatos menores. Eu não tenho nada contra os formatos menores, eu acho que cada trabalho transita com as suas questões, e cada artista também. Acho que hoje em dia com o celular, você tem até 4K em celular hoje, né? Então, acho que estava agora. Então, feitos com câmera de celular. O importante é que a resposta tenha travessias, né? Tá no final desse filme. Desculpa te cortar. Acabou de passar a cena. Acabou de passar. É bem no finalzinho do silêncio. O som é esse. Vocês me escutam? Sim. Fica bem no final desse... Eu montei o travessia nessa mesma exposição na parede inversa desse trabalho.
E o som era esse na exposição toda. Aí, olha a imagem aí. É muito interessante, né, Sônia, essa exposição que você fez. Na verdade, você congrega alguns trabalhos, né? Eu acho que tem uma outra questão ali, além do tema que você traz aí, né? Que é uma discussão que começa a fazer parte do seu trabalho, então tem uma dimensão, acho que todo o seu trabalho tem uma dimensão política, né? Aqui você traz essa discussão dos campos dos refugiados, né? Incorporando também uma dimensão da memória em relação a essa questão, né? Eu acho que tem essa discussão, mas tem uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouco, que naquela exposição anterior, se desse para você voltar, por favor, naquela imagem da exposição que você fez, Silêncio, que era um vídeo que estava sendo mostrado, enfim, Vou colocar só. que é a questão dessa imagem, desse conjunto de imagens, isso é muito bonito. Desse conjunto de imagens, acho que você trabalha aí, né? Eu acho que do ponto de vista técnico, que nem o Marcos falou, para além da questão temática, né? Mas eu queria ligar a discussão temática com a linguagem que você utiliza, né? Então, eu acho que o Marcos fez uma pergunta do celular, né? Eu queria fazer uma pergunta semelhante, mas por um outro viés, né? Eu percebo que aí, óbvio que não é só aí, né? Eu que acompanho um pouco o seu trabalho, vejo que você já vem fazendo essa investigação com essas plotagens, né? E mesmo trabalhando com essas dimensões de imagem, e aqui você incorpora, né? Essa imagem nesse tecido, né? Nesse tecido que fica balançando ao vento, né? Então, eu acho que tem um exercício de imagem também que você vai incorporar, seja em tecido, né, seja direto na parede, com algumas, né, com essas plotagens grandes que você faz, geralmente em grandes dimensões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, já que a gente está vendo essa organização da mostra Silêncio, que, se eu não me engano, foi em Paraty, né, essa aqui que a gente está vendo, e depois você levou essa mesma, diria, uma exposição, né, com algumas diferenças para a Grécia, né? Se eu não me engano, é mais ou menos esse movimento que você fez. Então, eu queria que você falasse um pouco desse exercício que você faz com esses trabalhos das migrações, incorporando essas imagens, né? Falar um pouco onde você captou essas imagens, né? Como é que foi esse processo de trabalho, e aí como é que você traz e pensa a montagem desse trabalho, né? Olha, Pri, esses trabalhos foram captados em campos de refúgio, em Atenas. Eu comecei a fazer um trabalho lá e por sorte, eu consegui um apoio excelente e eu tinha o direito de entrar no campo de refugiado já com o registro de uma ONG que trabalhava lá dentro. Que essa foi a minha grande sorte, foi ter encontrado essas pessoas. Eu passava os dias lá observando, né, a vida deles e entendendo o que significava ficar ali, né? E, assim, essas imagens, por exemplo, esses trabalhos, você vai ver que eles estão sempre de frente para o mar, olhando, porque eles não têm absolutamente nada para fazer. Atrás deles tem centenas de containers brancos que parecem freezers. Minha vontade era fazer uma exposição cheia de freezer, entendeu? Porque assim, então eles ficam ali olhando o mar. E eu fiz muitas fotos deles ali olhando o mar, inclusive de costas, porque é o que me interessa. Eu queria ter a expressão do momento, mas eu não queria ter o rosto deles. Eu não tenho essa coisa é muito difícil para mim imaginar que eu estou explorando a dor do outro, entendeu? Eles não querem lidar com essa exposição. Tanto que nesse trabalho que eu fiz, desculpa fazer isso, mas eu não sei exatamente a ordem das coisas, tá? No Roda Viva, aqui eu mostro toda a sonorização do campo, com as histórias e tudo, e fica claro que não tem rosto de ninguém em situação nenhuma. A expressão é dada sem a exposição das identidades.
justamente porque a questão identitária se tornou uma questão na minha pesquisa. Agora, não foi isso que você me perguntou sobre os tamanhos e as escalas. Eu acho que... E a escolha dos materiais? Sim, sim. Eu não gosto de montar exposição nenhuma se você não me dizer onde vai ser, entendeu? Se você me disser onde vai ser, as imagens, para mim, elas são uma maneira de você, sei lá, você pode trabalhar qualquer espaço através das imagens. Para mim, isso é muito evidente. Então, eu gosto de trabalhar a ideia de mobilidade, que eu já trabalhava antes nos trabalhos que vocês sabem que eram das águas, mas antes deles eu tinha uma série de esculturas moles. Antes de eu trabalhar com a imagem, eu trabalhava com as esculturas moles, já tinha essa questão matérica, onde eu escolhia materiais que não deixavam a memória da dobra. Sim. Tá? Então, nas minhas imagens, ou no meu trabalho, eu também gosto da ideia de mobilidade. Então, eu posso adequar o meu trabalho a qualquer arquitetura, através das imagens e sons. E outra coisa que para mim ficou muito forte é que, a partir do momento que eu comecei a trabalhar as imagens e os sons de maneira separada, ficou muito evidente que eu estava trabalhando o vídeo em camadas diferentes. E a ideia de camadas, ela passou também a ser um mote da minha pesquisa, porque as camadas, elas dão espessura, dão consistência ao conceito, dão espessura à coisa que está sendo montada. Então, você emerge num lugar que não é um vídeo, mas você está lidando com imagem, som, luz, tridimensão, escala, uma série de coisas que se tornaram, esse conjunto de coisas se tornou muito importante na minha pesquisa. Mas eu acho que tem uma camada aí também, né? Voltando à questão do tecido, né? Tá. Eu queria que você falasse sobre o tecido, porque aqui para mim fica muito claro, né? Nessa mostra Roda Viva que eu vi, esse trabalho foi apresentado aqui no centro, né? Eu não me lembro que exposição que foi, né, Sônia? A gente teve lá uma instalação bastante potente, né? Ela tinha uma questão sonora muito forte, né? Então ela era quase uma instalação sonora, né? Era uma instalação sonora, mas com essa parede, com esse plotter, né, que ficava naquele vidro que tinha uma grande janela, com as imagens dos campos, que eram esses tecidos. É um aparato de proteção. Exatamente. Entendeu? E aí você vai trabalhar, exatamente, era isso que eu estava querendo dizer. E aí você, num outro trabalho, aí você vai incorporar esse tecido na imagem que você trabalha com a fotografia. Então, o que eu estou falando é que essas camadas, elas se dão de significado, né? Não só na relação do vídeo com o som, mas também nessa maneira como você vai construindo, né, essas imagens e essas relações que vão se estabelecendo nesses espaços, né, e com essas imagens que você capta e com o material que você traz ali, né? É isso que eu estou querendo falar. Legal. Sim, é legal sempre. Essa instalação é uma instalação de 6 canais, são canais independentes, tem toda uma construção sonora, então, e ela é generativa, então você não tem o loop dela nunca, sabe? Tem som nesse vídeo? Tem som, e aí vamos ouvir um pouquinho, então. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين É muito bonito esse trabalho. E ele tem um som potente, incrível. Tem algumas pessoas no chat que estão comentando essa questão do som, só para você saber, o Rodrigo
Pinheiro falando, né? Muito bonito o vídeo, o som é hiper necessário. A Márcia Beatriz está aí vendo a gente. Oi, Márcia, né? Falando que você tem um trabalho super potente, né? E o Rodrigo comenta: só o rastro da situação em si já é tão poderosa que quase conseguimos ver seus rostos e suas dores, né? Bonito isso, porque quando você estava comentando que você não necessariamente precisa mostrar o rosto, né, para explicitar essa questão que você coloca no trabalho, né? Sim, é difícil essa coisa, porque você volta para o Brasil com toda a memória, toda a carga afetiva dentro de você, sabe? E é muito difícil você desrespeitar aquilo ali que você está sabendo que é tão doído e tão difícil para eles. Então, acho que você tem que trabalhar com uma super dignidade, na minha opinião, para lidar com esse processo, entendeu? Não é tipo, você está trabalhando com refugiado, não. Eu estou trabalhando com uma questão que chama-se quebra de identidade, desmanche das identidades, né? De pessoas que estão ali, onde você chama de refugiado, você quase tira dela toda a capacidade, toda a identidade que ela tem. Enfim, ela não tem etnia, não tem cultura, não tem situação financeira, não tem nacionalidade, não tem nada. O cara é um refugiado. Então, assim, eu acho horrível isso. Quando falam para mim que eu trabalho com refugiado, eu falo, não, eu não trabalho com refugiado, você está trocando está deixando de olhar pelo ângulo certo a coisa, né? São identidades que estão sendo abafadas, né? Estão sendo trancadas. Então tem todo acho que tem um universo que assim, tem que ser trabalhado e pensado sobre isso. E tem uma Fala. questão do fluxo também, né, Sônia, que é interessante para amarrar um pouco com o começo da conversa, né? Me parece que essa ideia do fluxo é uma coisa que perpassa todo o seu trabalho, né? E no caso da imigração é o fluxo dos corpos, né? E ao mesmo tempo a mesma tensão que aparece nos outros momentos que a gente comentou, né? Aqui também está aparecendo, né? Porque é o corpo que é impedido de transitar, né? É como Exato. o barco que não pode conseguir avançar na água, né? Enfim, tem toda uma situação aí que amarra o seu trabalho nesse lugar da tensão entre o deslocamento e a imobilidade, né? O fluxo e o não fluxo e coisas nesse sentido, né? Você... Eu acho que essa amarração bonita que você está falando, né, Marcos, é o que amarra e que leva a Sônia quase para esse trabalho, que é o trabalho mais recente, né, que é o Passageiros, onde ela vai exatamente incorporar uma dimensão dessa impossibilidade de mobilidade do contemporâneo, né? Então, essa questão desse fluxo, desse lugar, desse não lugar, né? Desse lugar que você não consegue se movimentar, né? Mas antes, se você quiser falar um pouco desses outros trabalhos, Sônia, eu acho que é legal, que é a linha desse trabalho das migrações contemporâneas. Esse outro trabalho, linha. Sim, o Linha é um trabalho muito significativo, porque é uma criança que brinca com um pedacinho de linha e eles não têm brinquedos, então eles brincam com qualquer coisinha que eles encontrem, né? E ele fica brincando e eu acabei fazendo com a memória da gaiola, que eles constroem gaiolas artesanais no campo, né, para poder tentar pegar algum peixe ou alguma coisa, e também não consegue, e aí então você tem as crianças que estão ali presas, mas de alguma maneira elas não têm nem noção do que está acontecendo com a vida delas, né? Então, o Linha, ele traz um pouco dessa história, mas que o Marcos tem toda a razão quando ele fala que esse impedimento do fluxo, ele continua permeando esse trabalho, né, essa minha pesquisa, né, essa coisa que impede. Mas vamos olhar um pouquinho o Linha, então, ele é um filme ele é muito lindo, na verdade. Eu fiz para vídeo instalação e acabei, agora no momento de pandemia, comecei a soltar os vídeos em festivais de cinema e eles acabaram indo para alguns festivais de cinema experimental.
Tem que ver inteiro, né, para poder entender. Eles são curtinhos, sabe? Mas tem uma hora que ele se cansa desse negócio todo aí, ele enrola tudo, enfia no bolso e sai andando. Mas tem uma hora que ele brinca como se fosse uma pipa, sabe? Ele tá tão empolgado com aquele negócio que aquilo ali vira uma pipa, vira um monte, né? E ao mesmo tempo tem aquela gaiola, que é uma gaiola que eles fazem, né? Tá vendo? Eles jogam pedacinhos de pão sírio para ver se os peixes pegam. Olha o tamanho dos peixes. Não tem peixe lá. Quer dizer, tudo remete a esse lugar que não pode, que não vai para frente, entendeu? Quanto tempo, geralmente, como é que é o seu processo de pesquisa ali, quando você vai para os campos de refugiados? Ô, Sônia, como é que é? A primeira vez que eu fui, Pri, eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu montei um projeto que eu escrevi, chamava O Sonho Migrante. Quer dizer, o sonho que migra junto, né, com a pessoa, né? O que sobrava qual era o resto disso, né? E então eu fui para lá conversar com eles sobre isso e fiz o primeiro filme, né? Chamava O Sonho Migrante. No segundo eu fiz o Ponto de Encontro, que era justamente o local onde era o ponto de encontro dos refugiados lá, que é uma pracinha que tem em Atenas. Na verdade, você foi percebendo as etapas do processo, né? E por isso que no final das contas ele deu um longa-metragem que eu vou lançar agora até o final do ano, ele está sendo lançado no Brasil, que chama Sem Rosto. Justamente porque uma coisa foi contando a outra, e teve um momento que eu fiquei tão angustiada com tudo aquilo, que eu voltei no ano seguinte, uma vez por ano eu ia, tá? E eu queria entender como que era essa espera no campo, porque teve um momento que eu percebi que a espera era muito corrosiva. Era um momento chegava um momento que as expectativas eram todas roubadas, né? Então, é muito triste você ter degrau por degrau o que significa o que essas pessoas estão passando, que não é só uma travessia em busca de uma vida melhor, são etapas muito cruéis e degraus muito difíceis. E tem muita gente igual a gente lá, tá? Que estudou tudo, sabe? Né? Fizeram uma escola lá dentro, chama Hope School. A única preocupação que eles tinham é da matemática, artes e inglês. Vocês entenderem como eles já sabem a importância das artes na formação da criança. E como é que é assim, só curiosidade mesmo, essa sua aproximação quando você chega, como é que foi a sua relação com as pessoas, né? Olha, não é simples, eles não são pessoas que se comunicam, eles estão machucados, muito machucados, estão em luto da vida, de tudo, a maioria perdeu a família inteira, ou a casa, o dinheiro, a expectativa, eles têm, então não é uma coisa simples, mas esse casal que são donos de uma ONG que começaram a me trazer para dentro, eles se encantaram com o meu trabalho. E esse é um grego que era um marinheiro que estava desempregado há mais de 3 anos. Quando começou a crise grega, ele foi dispensado. E ele levava caixas de música para dentro do campo de refugiados para trazer para eles um momento de alegria. Só que o depoimento dele foi que os refugiados começaram a pedir: põe a minha música, né? E eles começavam a chorar pelos cantos, porque aquela música era a memória da vida deles, daquela que eles não tinham mais. E então, por isso, as músicas são muito melancólicas, né? E esse meu amigo é uma pessoa de coração enorme, muito pobre, muito simples, e ao mesmo tempo uma pessoa incrível. E então, assim, pobre financeiramente, claro. E a mulher dele, professora de arte. Então, a gente ficou muito amigos, eles me colocaram como se eu trabalhasse dentro da ONG. Então, eu passei a poder entrar, né? Só que a primeira vez eu tive que fazer um projeto que foi aprovado no Ministério da Grécia para que eu pudesse entrar. E no dia que eu cheguei lá, na hora exata que eles tinham marcado, eles abriram a janela do carro e falaram o meu nome antes de eu apresentar o passaporte para eles. Eles ficam com o seu passaporte na entrada, né? E eu fico com o Nico lá dentro o tempo inteiro, porque o Nico, você tem que ter um homem do lado, não dá para ir sozinho, porque mulher não está autorizada a nada, né? Absolutamente nada. Eles são... É outra cultura, a outra origem. Mulher não fala, eles não só sentam em grupos separados, mulher só senta com mulher, homem só com homem. Você só pode falar se eles autorizarem. Então tinha que ter um processo, sabe? Não podia chegar aí fazendo, não. Então o Nico já preparava eles, né? Olha, a Sônia está chegando, a gente vai fazer isso aqui, a gente quer saber quem está interessado em estar junto, em colaborar, em trazer a sua história. Como é que foi a recepção, né?
porque você fez essa exposição, que é, eu não sei se a gente pode colocar de novo, Roberto, que é a exposição, não é a Silêncio, aqui foi na Grécia, como que ela chama? Sim. Ela chama Silêncio também, só que foi em Atenas, Silêncio. né? Eu Que foi em Atenas, né? Como é que foi a recepção dessa exposição lá, Sônia? Bonita essa plotagem. ficou super bonito, Essa porque aqui é do tem- Rio de Janeiro. Essa daqui, que está aqui na tela, é de Paraty. essa é de né? Paraty. Essa é de Paraty. A de Atenas não tem filme. Na verdade, tá a de bom. Atenas é essa sala, né? Sim. Você aqui, que você vê do lado de fora, de dentro você vê desta maneira, e do lado de fora você vê estas imagens aqui. Tá? Que estão mixadas com o jardim que tem na frente da embaixada, é a Embaixada do Brasil em Atenas. Como do lado de fora? Ué, ela se transformou num backlight, olha, você pode ver aqui. Você vê da rua aquela imagem, a imagem toda colorida. Tá no Entendi. exterior do prédio, né? São as Entendi. janelas, né? É que não tem escala, né? Você não tem a dimensão da escala aí. Muito bom, muito bom. Ficou muito legal. E à noite, então, ele ficava iluminado para fora e de dia iluminado para dentro. Entendi. E como é que foi a recepção desse trabalho lá? Foi muito bom, foi muito bom. Eles adoraram. A abertura tinha bastante gente. E as fotografias estavam na parede, as mesmas fotografias. Essa aqui dessa menina e a da gaiola, dessas mulheres também que estão sentadas no banquinho. E a da gaiola, e acho que eram essas, e tinha mais uma. E essas imagens nos vidros. E no fundo tinha o travessia com o som. O som também ficava permeando toda a exposição pela videotravessia. E essas pessoas que estão nas fotos foram ver a exposição, Sônia? Não, elas estão presas no campo de refúgio. Elas não podem sair de lá. Elas não podem sair de lá. Não, não é que eles não podem sair. Eles até podem sair se eles já tiverem o documento do campo. O problema é que eles não têm dinheiro e os campos são sempre longe. E a travessia, para eles saírem de lá para qualquer lugar, custa, sei lá, $10 ou X para eles irem, depois para eles voltarem. E eles também não têm interesse, viu, Marcos? Porque eles são muito mal-vindos pela sociedade local. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe você sempre, curiosidade, você sempre vai no mesmo campo? Existe um retorno seu, depois quando você faz o trabalho, para a comunidade lá do campo, você mostrar o trabalho, existe esse seu retorno ali? Como é que é? Depois que você foi lá, filmou, mostrou, existe esse seu deslocamento para lá? Como é que é? É assim, não houve essa chance. Por quê? Porque eu gravei 3 anos nesse mesmo campo, mas eu sempre ia para outros campos também, tá? Eu fui visitar campos clandestinos que eles não tinham documentação nem nada. Eu fui na entrada da ilha de Lesbos, na fronteira com a Turquia, né? Eu fui para outros lugares, né, gravar. E eu voltava para lá para fazer alguma coisa, mesmo que fosse para passar uma tarde ou 2 lá com eles. Eu tentei fazer uma amostra um dia, mas depois eu percebi que eles não queriam ver coisas que já lembravam toda a dor deles, tá? Então não tinha interesse. Tinha um lugar, o Nico até me achou uma possibilidade da gente fazer isso, mas eles não querem essa conexão com a dor, entendeu? É melhor você mostrar algo que não traga essa conexão. Então não foi mostrado para eles, mas eles sabiam, ninguém foi gravado sem autorizar, sem saber por que eu estava lá, né? Em nenhum momento eu estava sozinha, era sempre, e só vinha quem queria, só vinha conversar comigo quem realmente queria. E eu também era muito cautelosa com a câmera, aí volto ao assunto do Marcos, a minha câmera é uma câmera muito boa, mas é uma câmera pequena, porque essas câmeras grandes, elas são canhões na cara deles, e assim, quando você monta a câmera, né? Eles saem correndo, né? É horrível, essa questão do Marcos, dessa delicadeza, dessa aproximação, né? Muito importante. Isso. Porque agora, é muito agressivo. Você, indo agora para um outro lugar, né?
falando um pouco do seu trabalho mais recente, né? Que já abriu, Sônia, a exposição? Não, vai abrir dia 21, ela fica pronta, e o Sesc vai dizer a data exata da abertura, entendeu? Porque, assim, como eles ainda estão com as unidades abrindo aos pouquinhos, lá no Sesc Jundiaí, imagina, é muito chique, eu ganhei o Sesc Jundiaí, está praticamente inteiro só com o meu trabalho. Então, a gente vai fazer uma preview aqui, né? Vamos fazer uma preview. O Arte Pesquisa fazendo uma preview. Mas é muito lindo, porque eu acho, voltando um pouco nesses fluxos, não fluxos, né, interrupções de fluxos, essa dimensão política, afetiva, né? Você volta mais um deslocamento que você faz, mais um fluxo que você faz, diríamos assim, como pesquisadora, para falar nesse novo trabalho seu, que é o Passageiros, dessa nossa imobilidade, né? Dessa situação que todos nós estamos em tempos de pandemia, presos dentro do aquário, né? Então, você volta, é bonito isso, porque é como se a gente tivesse também, dentro de um contexto mais geral, refugiados dentro das próprias casas, né? As pessoas não podem sair ou são obrigadas a sair, né? Também, se você for pensar nas pessoas que não podem ficar dentro de casa e que têm que, obviamente, ir para a rua e sair. Mas, enfim, eu acho que você traz uma dimensão bastante interessante também nesse seu novo trabalho que vai ser apresentado aí no Sesc. Queria que você falasse em primeira mão aqui para o Arte Pesquisa. Posso só fazer uma pergunta rapidíssima, assim, antes de passar para esse trabalho final, que na verdade veio do chat, o Rodrigo Pinheiro, né? Eu acho que você já falou, mas só para reforçar, ele estava perguntando se era apenas utilizado uma câmera fotográfica ou se foi utilizado smartphones, né? Acho que era uma câmera de vídeo, na verdade, né? Eu uso sempre a mesma câmera, sempre a mesma câmera. É uma Sony Alpha 7R2, uma Sony Alpha boa, e que filma 4K, e é uma câmerazinha que eu indico para todo mundo. A bichinha é cara, tá? Mas ela está na minha mão há 7 anos, e eu vou falar uma coisa para vocês, é só por isso que eu consegui fazer de todas as minhas filmagens agora o longa-metragem, porque você tem uma leitura de câmeras, uma qualidade de cor, de trânsito, é muito bom, na verdade. Uma câmerazinha, bom, ficou propaganda, né? Agora... E assim, não, mas o Arte Pesquisa, a gente não faz propaganda, mas enfim. Não, a gente só faz propaganda. Técnica, a gente faz propaganda do trabalho da artista, mas é uma informação técnica. Mas isso não é propaganda, isso é uma informação técnica a respeito do trabalho, que é importantíssima. Ainda mais pois eu acho que vale a pena ter um bom equipamento, de verdade, vale a pena investir nele. Só uma questão também do chat, a Márcia fala que as suas escolhas, né, faz com que as suas sobreposições de imagens, que era um pouco o que você estava trabalhando e o que você vai trazer aí, tem uma delicadeza, né, e também elas são muito acertadas, né, falando um pouco aqui do que a Márcia está falando. Mas então vamos para passageiros, passageiras, passageires. Agora, né, inédito, Arte Pesquisa. Só no Arte Pesquisa. Exato. Olha, esse trabalho aqui é uma coisa bem curiosa, porque eu acabei reunindo toda a ideia de clausura e a questão do problema da identidade, né, que eu estava comentando com vocês, né, a quebra da identidade que a gente vê acontecendo em relação às pessoas em estado de refúgio, né, são pessoas, vamos lembrar, né, e eu acabei trabalhando com a ideia de sombras, porque as sombras são memórias de passagem, são memórias humanas que não trazem identidade. E depois que eu comecei a montar esse trabalho, olhar para ele, né, estava trazendo muito a ideia dos seres humanos dentro de casa, no seu dia a dia, essas sombras humanas, né? Um pouco essa ideia da clausura por causa do momento de pandemia e tudo, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando com o ser humano na situação de refúgio, os trânsitos, e os trânsitos agora foram todos brecados, né?
E eu acho que esse trabalho, que foi um desafio grande, na verdade, porque são imagens de arquivo minhas, que foram todas transformadas para construir esse trabalho. Eu não poderia fazer essas imagens agora. Então, você tem imagens de diferentes arquivos antigos meus, construídas para serem transformadas nesse painel enorme, né? Ele tem quase 400 metros quadrados, 74 de diâmetro, de comprimento por 5 de altura. Você tem uma imagem única só para colocar? Olha, eu tenho essa aqui, essa aqui seria a imagem do layout total, que a gente não vai conseguir ver isso nunca, né? Assim. Sim. E aqui 2 imagens de montagem do trabalho, mas ele não está pronto ainda. Mas essas são as imagens que eu fiz ontem. Agora, são imagens, essas imagens de arquivo, Sônia, algumas perguntas. São imagens, geralmente, pelo que eu estou vendo ali, de pessoas numa situação de trabalho, né? Ou não? Sim, não necessariamente. São todas pessoas trabalhando. Sim, são cenas, para mim, que elas mostram muito a ideia do cotidiano, né? A pessoa fazendo serviços aqui, pequenos serviços dentro, em espaços internos. Aí depois você tem uma série de sombras no meio que são para quebrar um pouco também esse mosaico de imagens internas, mas essas imagens todas como se fosse um paredão humano, né? Mas também todo de sombras. E eu também tinha que achar uma maneira, porque eu não podia fechar toda a fachada, eles não me permitiram fechar toda a fachada com a imagem. Tinha que criar uma maneira que essa imagem mostrasse o jardim botânico que está atrás, ao mesmo tempo, de um lado você tem o jardim botânico, do outro lado você tem uma comunidade, então você tem, pela transparência das imagens, você acaba tendo uma mixagem, né, do céu azul, do céu que é muito azul, lá em Jundiaí, com as imagens azuis em cima, embaixo você tem o jardim botânico, porque você vai ver por frestas. Eu acho que ontem estava nublado, mas no dia de sol eu vou ver com certeza outros resultados. Uhum. E é interessante, é bacana, porque na verdade, como essa imagem é muito grande, também eu acho legal quando você vai andando na frente da imagem e você faz o seu filme, sabe? Que é diferente do que quando você está estático e o filme passa. Eu gosto muito dessa ideia de você transitar na frente do filme, da imagem e fazendo o papel inverso, essa inversão de papéis. Não, eu acho que tem uma questão interessante aí, algumas coisas. Primeiro, eu acho que tem essa montagem que você traz, né, de imagens de arquivo, dessas situações de trabalho, mas que é interessante nessa montagem que você traz, que esse grande plotter, né, essa grande, aí nesse vidro, mas que você traz essa sobreposição de imagens que se dá com a própria imagem da paisagem natural, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, e que ela vai mudando, né? Porque um dia é nublado, outro dia, né? E aí o trabalho ele vai recebendo diferentes cargas de informação que faz com que, assim como tem aquele pano que voa ao vento, tem essa imagem que não voa ao vento, mas que ela recebe diferentes cargas de informação da natureza, que aqui é o sol, dia nublado, e que vão dando uma mudada nesse mosaico, né? Eu acho que essa é uma primeira questão interessante aqui, e mais uma vez, esse seu olhar cuidadoso, entender o próprio espaço, o próprio contexto, para a montagem do seu trabalho. Agora, eu queria levantar uma outra questão, né? Porque é como se fosse um grande aquário, né? A gente brincando com essa ideia do aquário, do isolamento, quando você escolhe a ideia de mostrar a imagem dessas pessoas na sombra, né? Ou seja, você não mostra as pessoas, mas você mostra, né, a sombra destas pessoas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem uma característica muito particular essa escolha, né? Então, Pri, tem a ver com essa história que eu estava comentando com você sobre o refúgio, porque o refúgio, ele rouba a identidade das pessoas, né? Na hora que você está colocado na categoria de refugiado, já não importa mais de onde você vem, quem você é, qual a educação que você recebeu, qual é o país, não interessa mais nada, entendeu? O roubo da identidade, ele é uma coisa que me importa muito. E as sombras, elas também não têm identidade. Você pode até imaginar que pode ser uma mulher, mas e se não for?
entendeu? O que é um homem, o que é isso, o que é aquilo. Mas, de qualquer maneira, você não tem as identidades ali, aqui mostradas, né? Você está lidando com a ausência de identidade, né? Eu acho que a pandemia colocou a gente trancado em casa sem diferenciação também, sabe? Claro, a gente sabe muito bem que as pessoas com condição melhor tiveram melhores condições para passar por esse tranco, né? Ou estamos passando ainda. Mas a questão das sombras, ela tem a ver muito com essa ausência de identidades, né? E isso que me fez transformar, me trazer esse trabalho para esse painel nesse momento. Porque me lembra muito, eu não sei se o Marcos conhece, né, jogando a bola para o Marcos também, eu uma vez vi um trabalho lindíssimo, acho que eu já comentei com você, do Vodisco, do Christoph Vodisco, né, que é um artista que trabalha com projeções, né, um artista importante, né, trabalha com essa questão da memória também. E eu, na Bienal de Veneza, eu tive o prazer de ver um trabalho dele, que agora eu não me lembro o nome, mas que era uma projeção muito diferente da questão que você traz aqui, nesse sentido era um vídeo, mas de trabalhadores, né? Como se eles estivessem trabalhando dentro do pavilhão, né? Que era o pavilhão ali que ele estava representando, e como se eles estivessem limpando aquele pavilhão. Então, tinha uma ideia, e você via as pessoas trabalhando em dimensão natural, né? Como se as pessoas estivessem lá trabalhando, mas que tivesse um pano ali, né? Com essa ideia de sombra. Então, um pouco, seu trabalho é uma outra coisa, né? Mas me lembrou muito essa ideia, que é um pouco o que você está chamando de identidade, né? Mas é da invisibilidade, né? Em última instância, né? Dessas pessoas, dos trabalhadores, do dia a dia, né? Como se o humano fosse uma máquina humana, né? Então, esse número potente de pessoas que estão e que continuam trabalhando, né, e que têm que trabalhar para a sua sobrevivência, e um pouco o colocar isso na sombra meio que evidencia essa questão, era um pouco isso que eu estou querendo. Então, tem um trabalho, mais uma vez, né, Sônia? Ele é muito delicado, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito potente, né? Porque, mais uma vez, ele incorpora uma dimensão crítica, né? Claustrofóbica, né? Dos limites contemporâneos. Lendo aqui Quantas que você sombras, botou, né? Comentando um pouco o que você colocou aqui na nossa tela. Né? E esse é mais um trabalho lá da exposição, Sônia? Sim. A sala de exposição também está inteirinha para mim, só tem trabalho meu. Eu estou fazendo, tem essa projeção dupla, essa linha que fala um pouco do que tem na projeção, que é esse campo de quê, né? Que a gente, na verdade, não está no campo de refúgio, não está no campo de concentração, mas a gente está no campo de reeducação, na minha maneira de ver. A gente está num momento da nossa vida que a gente está preso, aprendendo a viver de outra forma, né? A olhar de outra forma, a refletir de outra forma. Então, é como se a gente estivesse num campo de reeducação. Então, esse trabalho, ele chama reeducação, e ele tem essa relação da nossa vida nesse momento pandêmico com a ideia de campos de refúgio, que tem a ver com essa pesquisa toda, com essa clausura, com essa espera que não é uma espera que não se sabe exatamente o fim, não se sabe muito bem o caminho, mas que te coloca, né, como se fosse um paredão limite, né? Então eu acabei fazendo esse trabalho, e são 2 vídeos e essa faixa, aí tem um backlight grande também, que não dá para mostrar agora, tem também uma adesivação na parede da sala, e tudo isso com um som, o som tá maravilhoso também, fiz um som assim que tem as emergências do corpo, junto com essa coisa ritmada e meio estúpida, né, dessa passagem. O Marcos que vai gostar, porque o vídeo ele pulsa, né, ele é um vídeo que pulsa, ele não é um vídeo... A equipe do Arte Pesquisa tem que ir lá em loco ver, né, Marcos Bastos? E o Roberto Morales também, porque faz parte da equipe Arte Pesquisa. Vamos fazer uma excursão, isso aí. Fazer uma excursão para ver em loco.
esse novo trabalho que você traz, Sônia, muito bom ouvir a sua trajetória, né? A gente que acompanha o seu trabalho, mas poder ter essa conversa, um trabalho tão potente. O Rodrigo Pinheiro aqui no chat também falando, obrigado pelas respostas e de compartilhar o seu trabalho lindo, esse encontro do Arte Pesquisa, agradece a gente também, né, Marcos Bastos, especialmente Sim, você, sim. e a Márcia também falando que legal, um trabalho novo, então também é muito interessante ver como você é uma artista que tem uma potência de pesquisa, né, Sônia, continue aí nesses seus desbravamentos, né? Às vezes a gente sabe que é um pouco complexo, mas muito bom poder acompanhar o seu trabalho e, especialmente, poder recebê-la aqui no Arte Pesquisa, esse projeto que eu e Marcos, a gente tem pensado com muita seriedade, né, no sentido de criar um espaço de memória, né, de produções potentes no campo da arte contemporânea. Então, queria agradecer a você, dizer que foi muito bom te ouvir, né? E espero que a nossa parceria continue. Temos muitas coisas para fazer, né, Marcos Bastos? Isso mesmo, e eu queria agradecer também a Sônia, né? Foi uma tarde incrível, tenho certeza que as pessoas que assistiram aproveitaram muito, né? Queria agradecer esse público que sempre prestigia a gente, né? Um prazer contar com vocês. Sem vocês a gente não existiria, né? E queria agradecer o Roberto, que sempre torna possível as coisas acontecerem aqui com a competência dele, né? E claro, não podemos deixar de agradecer a TV PUC também, né? Que abriga esse projeto, já vem nos apoiando aí desde a primeira edição, né? Então, é uma parceria muito importante para nós, né? E esperamos fazer mais 9, né, Priscila? Com certeza. Não sei se a Sônia quer dar uma última palavrinha, né, Sônia? Eu quero agradecer vocês. Esse convite para mim é super importante, é incrível e é fundamental, na verdade, poder falar do trabalho, levar para vocês, pesquisadores, amigos e pessoas importantes envolvidas com o processo de pesquisa da arte, né? Porque eu acho que a arte sem pesquisa, ela também não é, ela precisa ter a potência da pesquisa. Eu vejo dessa forma. Então, para mim é muito importante. Queria que você soubesse, queria agradecer vocês também. Imagina. A gente que Vamos A marcar. gente que agradece. agradece. A gente que claro. agradece. E, mais uma vez, chamando aí a importância, né, para a pesquisa no campo da arte, né? Eu acho que é um pouco isso que você traz, essa sua pesquisa, né, com esses temas, que são temas e linguagens que te seduzem, né? E aqui para o Arte Pesquisa propriamente dito, dentro da PUC, né, que é um ambiente acadêmico, a importância que a gente vê como pesquisadores, né, Marcos, não só de construir essa memória da produção da arte brasileira e latino-americana, mas de especialmente colocar, né, foco na importância que a arte tem para a formação da cidadania, para o espaço crítico, para o espaço da liberdade, né, num mundo tão difícil como o nosso, né? Então, é uma pequena contribuição que a gente tenta fazer, né, Marcos? E Exatamente. acho que é isso. Não, e só antes de encerrar, queria deixar o convite para as pessoas para no dia 29 de outubro acompanhar a nossa próxima edição. Vai ser a nossa estreia internacional, né? A gente vai falar com uma Exato. artista da Argentina, que é a Gabriela Golder, e começando a ampliar essa rede, né, que para nós é uma meta aí do programa, não mapear apenas o cenário brasileiro, mas o cenário latino-americano também. Exato. Né? Exato. Então, deixamos o convite aí, dia 29, com a Gabriela Golder. E boa tarde para todo mundo, né, gente? Tchau, tchau. Boa e tarde, obrigado. gente. Obrigada pela presença de todos. Um abraço, Sônia. Um abraço, Marcos. Beijo E o pra público vocês. também aí. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.